Então, bom dia, pessoal. Hoje são 5 de março de 2021. Eu estava comentando aqui antes, foi uma coincidência, assim, que eu fiquei até feliz, viu, Melissa, que eu vi que ontem foi Dia Mundial da Obesidade, né, ou do combate à obesidade, e a gente até tinha, na verdade, escolhido esse tema já faz algum tempo, né? Uhum. E aí, vou te dar as boas-vindas, né, e agradecer por ter aceitado o convite de estar aí com a gente no Centro de Estudos do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da UFMG. A professora Melissa Premaor, ela é professora adjunta do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, e ela, né, tem um pós-doutorado em osso pela Universidade de Cambridge, que é a principal área de atuação dela, né, que é metabolismo ósseo e osteoporose, fraturas e obesidade, né? Como ela vai apresentar para a gente hoje sobre obesidade e fraturas, e como debatedora, a gente tem a professora Ana Luísa Lonardi, que é a professora nossa, do nosso departamento, né, de ginecologia e obstetrícia, da UFMG. Além disso, ela é coordenadora do ambulatório de planejamento familiar e é membro do ambulatório de piranogenismo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, é um prazer ter vocês aqui hoje, viu? Muito obrigada. Então, eu gostaria muito de agradecer o convite, principalmente esse tema, que é um tema que eu gosto muito e que eu gosto bastante de divulgar, né? Porque eu acho que todos vocês, como eu, começaram a faculdade com a ideia, a gente aprendia que mulher obesa não tinha osteoporose, que na verdade não é isso que eu tô, né, não é esse tema que eu tô desafiando, realmente elas têm menos frequência de osteoporose, mas por isso a gente pensava que elas não tinham fraturas, né? Porque como, né, vocês sabem, a gente tem maior tecido, né, de OB, né, maior tecido adiposo, e aí tem realmente maior conversão de estrógeno, e elas têm realmente uma maior massa óssea. Então, né, por isso a nosso questionamento é, na verdade, a fratura na obesidade. Será que elas realmente fraturam? Se elas estão realmente protegidas ou não? Eu vou contar um pouquinho para vocês como é que começou o meu interesse assim, nesse assunto, até porque, para dar um contexto, quando eu estava fazendo o meu fellow, né, aquelas perguntas assim, bem de R1, eu cheguei para minha professora e disse assim, mas prof, Juliette, se a gente não tem fratura na obesidade, por que quase metade das minhas pacientes são obesas? Né? E aí eu me lembro que ela riu e me disse, então quem sabe, é verdade, quem sabe a gente não estuda isso. E aí que começou essa minha linha de pesquisa, isso foi mais ou menos lá por 2010. E aí o primeiro artigo, assim, que eu, né, eu trouxe um pouquinho de epidemiologia para vocês, o primeiro artigo que realmente começou a desafiar essa ideia foi, na verdade, uma meta-análise feita pelo professor John Keynes e o grupo dele, para fazer o FRAX, né? Quando eles foram avaliar os fatores de risco para fratura, eles estudaram o IMC. E aí, quando eles ajustaram o IMC para densidade mineral óssea, começou a aparecer essa curva aqui, que na verdade ela parecia que seria uma curva em L ou uma curva U, em que realmente as mulheres com IMC de 25 a 30 tal, parecia que fraturavam menos, mas, né, começava a aumentar para as de menor peso e para as obesas. E assim, a gente imaginar, né, eles só tinham dados até o IMC de 35, mas a gente ficou imaginando já naquela época que o IMC maior que 35 ia aumentar ainda mais o risco de fratura. Então, aqui também eu trouxe para vocês, na verdade, toda essa noção que a mulher fratura menos, ela vem do estudo das fraturas osteoporóticas, né? Que ele, na verdade, é um estudo que foi da década de 80, que é um estudo que, né, tem todos os fatores de risco para fratura de fêmur, quase tudo que a gente conhece de fraturas osteoporóticas. Ele foi um estudo feito em Portland, Minneapolis, Baltimore e no Monongahela Valley, né, nos Estados Unidos. Teve quase 10 mil mulheres incluídas, sendo que, como ele foi na década de 80, ele tem muito menos obesas do que existem atualmente. Ele tinha só 1.480. E aí, o que eu fiz? Eu trouxe para nós olhar só a curva das obesas, certo?
porque, na verdade, elas fraturam menos, mas elas fraturam. E, na verdade, elas fraturam, esse menos não é tão menos. Eu me lembro quando eu mostro essa foto para os alunos, que a gente tem, né, um risco de fratura bem substancial, eles dizem, meu Deus, quanta fratura! E, na verdade, a curva das não obesas, ela é um pouquinho mais para baixo ainda, né? As curvas da não obesa. Mas se a gente olha essa curva das fraturas da obesa, mesmo com o conceito antigo, a gente vê que elas fraturam menos do que as, né, do que as não obesas, ou vamos pensar assim, naquela época, se acreditava, eu vou tentar trazer para vocês dados mostrando que elas não estão protegidas mais, né? Ou que pelo menos talvez a gente tenha mudado a nossa epidemiologia, mas elas não estavam tão protegidas assim. Tá? Bom, então, como eu conto da história que eu contei com vocês, então eu estava fazendo o fellow no Addenbrooke's, e aí a gente foi, então, avaliar, né, quantas, a primeira coisa, se a minha impressão estava correta, se realmente nós tínhamos muito obesas fraturando. Então, o que a gente fez? A gente fez o primeiro estudo, que foi uma corte transversal, que a gente incluiu 1.005 mulheres com idade maior de 75 anos, e a gente tinha densidade mineral óssea em 805, né? E na verdade, então, a gente viu que nessa auditoria a gente tinha mais ou menos 19% com IMC, né, entre 30 e 35, e maior que 35, porque, como eu disse, isso já foi em 2010, o nosso número de mulheres obesas ele aumentou muito, né? E a gente tinha 8,4. Só que daí a gente, como era uma auditoria, né? E o Hospital Addenbrooke's ele incluía todo o condado, atendia todas as fraturas do condado de Cambridge, era lá, a gente conseguia comparar esses números com o número da população local. E na população local era mais ou menos 20% a prevalência de obesidade. Então, realmente, nós tínhamos mais obesas nós tínhamos mais obesas no ambulatório do que elas estariam, né, na população geral. Bom, então, o que aconteceu? Então, né, a Prof. Juliette, então, ela fez um estudo, que é o estudo GLOW, né, que é um estudo de prevalência e incidência de fraturas de acordo, em mulheres, que ele avaliou o IMC. Nesse estudo, o IMC foi autorreportado. O IMC autorreportado, ele costuma ser menor do que o real, uns 20% menor. Tá? Então, nesse estudo, ele incluiu 44 mil mulheres e eles avaliaram a prevalência e a incidência de fratura. E o que eles viram, né? Que o número de fraturas em mulheres obesas e não obesas era exatamente o mesmo, né? Então, era 23% das obesas tinham fratura, tinham tido alguma vez fratura na vida, e 22% das não obesas, né? E a incidência de fraturas, porque tiveram uma incidência de fraturas bem alta, na verdade, nesse estudo, tá? Foi de 6,4%, né, nos dois grupos. Tá? Então, eles viram que não tinha diferença. Então, aqueles dados de prevalência lá da década de 80, agora para os anos 2000, eles já não corresponderiam mais à realidade. Nesse estudo, eles têm pacientes dos Estados Unidos, da Inglaterra, e da Europa, né? Principalmente da Espanha. Bom, e no Brasil, então? O que acontece? Então, quando eu voltei para cá, eu voltei para ser professora lá na Universidade Federal de Santa Maria, que para fazer estudos de cortes é mais ou menos perfeito, porque nós tínhamos 30 mil idosos em toda a cidade. Tá? E na atenção primária, quase todos, como é uma cidade no interior, quase todos esses idosos, eles consultam alguma vez na atenção primária. Então, nós fizemos um estudo de corte na atenção primária, tá? Com o nome do estudo realmente era obesidade e fraturas, e a nossa ideia era ver se a incidência de fraturas aqui no Brasil era diferente entre mulheres obesas e não obesas.
nós recrutamos 1.047 mulheres, dessas a gente conseguiu medir, dessa vez a gente mediu o IMC, não é autorreportado, a gente mediu o IMC em aproximadamente 1.000 mulheres. E avaliou a prevalência e a incidência de fraturas. Então, a prevalência de fraturas nessas mulheres, ela está aqui nessa tela para vocês, e a gente vê, na verdade, ela não fez uma curva U, porque eu não sabia, né? Eu não sabia fazer curva U na época, tá? Então, a gente fez uma ANOVA aqui, mas a gente consegue ver que tem uma tendência mesmo de uma curva U, onde as mulheres, né, com obesidade grau 2 e 3, elas têm uma maior fratura. E aqui o underweight a gente tem que desconsiderar um pouco, porque por um fenômeno lá do Rio Grande do Sul, a gente tinha muito poucas underweight, a gente tinha menos de 50 pacientes, acho que era 27 ou 28 só que tinham baixo peso. Só para dar uma ideia para vocês, o IMC médio dessas pacientes era 29. Tá? Então, a obesidade lá no sul é um pouquinho maior, porque a gente tem alguns estudos de São Paulo, da professora Rosa e da professora Vera, são duas cortes diferentes, e o da professora Vera, o IMC dela é 28, das pacientes, né, não da prof. Então, aqui na região sudeste, nós já estamos caminhando também para esse nível de obesidade. Então, a prevalência das fraturas nas mulheres obesas e não obesas, ela foi semelhante, foi 17,3 nas obesas e 16 nas não obesas, e 41% de todas as fraturas que ocorreram, tá? E são só fraturas de fragilidade aqui. A gente excluiu tudo que era fratura causada por trauma, tá? E tudo que era fratura de mão mão, pé e cabeça. Só fraturas classicamente mesmo de fragilidade. Tá? Foi um 41,4. Bom, e a incidência, então, dessas fraturas, né? Então, no ano passado a gente terminou a corte, tá? E a gente teve, então, uma incidência de 24 fraturas por 1.000 habitantes, tá? Nas obesas, e 23 fraturas por 1.000 habitantes nas não obesas. Não teve diferença, a gente calculou inclusive o poder do estudo é 88, ou seja, não é por uma questão de número, né? Porque a gente teve 797 seguidas por 5 anos, a gente realmente conseguiu um número de pessoas anos bem substancial. E o hazard ratio, então, para fraturas em obesos foi 1,06 ajustado, claro, não significativo, quer dizer, bem no 1 mesmo. Não as mulheres, então a nossa pergunta é se as mulheres obesas elas estariam protegidas da obesidade, das fraturas. Aqui no Brasil, não. A frequência de fraturas foi exatamente igual em obesas e não obesas. E o sítio da fraturas em obeso, isso é bastante interessante, assim, porque apesar das mulheres elas não algumas fraturas elas realmente estão protegidas, e, né, talvez a incidência de fratura de quadril em mulheres. Eu não trouxe os dados de homem porque eu estava aqui na gineco, mas de homem é um pouco diferente. O homem tem mais fratura de quadril, homem obeso, do que não obeso. Mas em mulheres as fraturas elas tinham menos fratura de quadril, menos fratura de pelve e menos fratura de punho. Enquanto que esse estudo aqui, na verdade, ele foi feito com todos os pacientes atendidos na atenção primária da Catalunha. Então, ele é um estudo bem robusto, né, que a gente conseguiu os dados de lá para analisar. Né, e eles têm, então, mais fraturas de úmero, mais fraturas de perna, né? De tornozelo, perna, e inclusive fratura de fêmur, não de quadril, mas alta de fêmur. Tá? Bom, esse aqui então é uma análise do estudo GLOW, aquele estudo com mais de 44.000 participantes, e eles tiveram os resultados bem parecidos com os nossos, né? Então, onde eles tiveram mais fraturas de úmero, né? Nessas mulheres, mais fraturas de úmero e perna, né? E tornozelo. Eu desformatei, desculpa, meus odds ratio aqui
os riscos relativos, eles não estão muito corretinhos, não. Tá? Acho que aqui era da pelve. Mas me desculpem, que ficou desformatado quando eu passei para cá. Bom, por que então que os obesos fraturariam em diferentes locais? Uma das hipóteses é que eles caiam mais, tá? O tornozelo realmente isso a gente já sabe que ele é mais propenso a fraturas de torção. Então, alguns estudos até mostram que algumas vezes quando ele está caindo ele torce, né? Então ele torce o pé e aí ele já fratura antes de cair. A outra coisa é que quando a gente cai, a gente não, porque eu sou obesa, mas eu ainda consigo botar o braço. Mas assim, quando o obeso cai, quando a pessoa magra cai, ela cai e ela coloca a mão para se proteger e aí ela fratura o punho. Em estudos de simulação de queda em obeso, o obeso cai, né? A obesa cai, mas ela vai direto com o ombro. Então, por isso, a fratura de ombro. E existe cada vez mais uma ideia de que mesmo que eles não, né? Que a densidade mineral óssea seja aumentada nesses indivíduos, talvez ela não esteja aumentada que chega, seja, né? Seja mal adaptativo. Ela tem um aumento maior da massa gorda, do peso em geral, do que do peso ósseo. Ele não aumenta proporcionalmente o que ele deveria para proteger esses indivíduos. Isso é uma hipótese que a gente tem pensado agora. Até tem agora uma análise do estudo GLOW da Inglaterra, em que eles fizeram a microarquitetura desses pacientes obesos, e os pacientes obesos do estudo GLOW, eles têm uma melhora da microarquitetura, um aumento da massa óssea, mas que foi significativamente a proporção menor do que o aumento da massa óssea, né, quando comparado com os indivíduos magros. Bom, e aí veio que a gente pensa para nós, né? O diagnóstico da osteoporose em obesos. Bom, né, a Melissa disse que a densidade mineral óssea ela não reflete muitas fraturas. Será que eu posso utilizar ela para fazer diagnóstico de osteoporose em obesos? Bom, isso é uma pergunta também que a gente pensa bastante, né? E eu vou tentar convencer vocês que sim, que pode, que a gente, apesar de todos os problemas que ela tem no obeso, a gente pode tentar, quando ela tá baixa, a gente pode acreditar nela. E outra coisa que eu queria que a gente tivesse em mente, então, que o diagnóstico de osteoporose e o risco de fraturas, eles não são sinônimos, né? Tanto que a gente usa o algoritmo FRAX para estimar o risco de fraturas. Só a gente pensar assim do dia a dia. Se a gente tem uma paciente com artrite reumatoide e uma densidade mineral óssea de menos 2,5, e a gente tem uma paciente rígida com menos 2,5, claro que a artrite reumatoide ela vai ter um risco de fraturas maior. Então a gente sempre ponderar isso, né? Bom, então nosso primeiro problema então, com a densidade mineral óssea é que ela é feita por raio-x, né? E o raio-x ele tem que atravessar a gordura. E para atravessar a gordura, ele vai ter uma penetração diferente nos obesos do que nos magros. O problema é que a gente não sabe exatamente quando isso afeta a densidade mineral. Eu trago sempre esse estudo, apesar dele ser mais antigo, eu acho que ele é um dos que melhores mostra isso, porque ele foi bem pensado. O que eles fizeram? Eles botaram caixinhas com banhas de porco em pessoas magras e fizeram as densidades minerais ósseas desses pacientes com e sem, né, essas caixinhas, então passando ou não pela gordura. Claro que a banha de porco não é a mesma coisa que tecido adiposo, mas era o melhor que eles conseguiram pensar. E aí a gente viu assim que tinha um aumento na densidade do quadril e uma diminuição da densidade da coluna vertebral. Então, e tem alguns estudos com alguns achados um pouquinho diferentes, o que faz nos pensar que seja inconstante, que a gente tem um erro que a gente não sabe muito bem qual é esse erro. Bom, mas então a gente pode usar essa densidade para inferir o risco em obesos? Bom,
Aí a gente pegou aquele estudo, né? Na verdade, peguei aquele estudo do SOF e a gente vamos tentar ver, né, nessas pacientes obesas ou não, se os fatores de risco para fratura são os mesmos e se a gente pode usar a densidade mineral óssea desse jeitinho que ela tá. Então, o que a gente viu nesse estudo? Que os riscos para fratura eram fratura prévia, que isso é uma coisa bem interessante da gente pensar, que é um risco que a gente consegue ver na história clínica, né? Que era e que era densidade mineral óssea baixa mesmo, tá? Então aqui a gente usou, na verdade, como um score Z, porque a gente não queria ver se a densidade mineral óssea. Então, usado como score Z, comparando obesos com obesos, né, como score Z, a gente tem, com magros, na verdade, da mesma idade, obesos com magros da mesma idade, a gente veria que para cada diminuição de um desvio, a gente tem, na verdade, um odds ratio de 2,02 de fraturas. Bom, então a gente foi para a segunda pergunta, que era o nosso score T, porque é o que a gente vai ter na prática, né? Então, aqui mais ou menos a gente tinha colocado mais ou menos o score Z, mas e o score T? Então, assim, a gente primeiro viu, então, com que score T elas fraturavam, e aí a gente fez a área sobre a curva. Então, na verdade, o que acontece é que elas fraturam com score T de mais ou menos menos 1,5. Então, elas fraturam com score T, assim, claro que elas fraturam antes e depois, né? Porque isso é uma curva, mas a maioria delas fratura obesas, fratura com score T de menos 1,5 e mais ou menos a área abaixo da curva é 0,7, tá? Da curva ROC para isso. Bom, a gente pode utilizar esse score T de menos 1,5 para tratar, isso é outra coisa, porque a gente não sabe se esse score ele é indicado para tratar, que seria osteopenia, né? Então, até vou falar um pouquinho mais adiante de tratamento. Mas a gente sabe, então, que, né, pacientes obesas com osteopenia, elas já começam a ter risco maior de fraturar, e a gente já tem que ficar mais atento, tá? E uma coisa bem importante, que eu gosto sempre de dizer, então, as com osteoporose, o risco de fraturar é maior ainda. A gente não pode deixar de tratar paciente obesa com osteoporose. Tá? E o uso da DEXA para acompanhamento, tá? Que são uma das coisas que a gente sempre se pergunta. A gente não tem essa resposta ainda. A gente não sabe porque ela vai mudar, né? Ou se o paciente ganhar peso ou perder peso, ela vai mudar. E a gente não sabe se essa porcentagem de mudança, ela é por perda ou ganho ósseo, ela é por perda ou ganho de gordura. Então, ela é realmente mais difícil da gente usar para acompanhamento, não para diagnóstico. Bom, e falando então em risco de fraturas, porque se a densitometria sozinha ela é um pouquinho mais difícil em obesos, como é que eu faço? Até eu não falei, mas muitos dos densitômetros também não colocam pacientes, não cabe paciente com IMC maior que 40, que é outra limitação. Mas e o algoritmo, que é uma limitação do algoritmo Frax também, e o algoritmo Frax, né? Será que ele realmente nos ajuda para fratura? Bom, na verdade, então, o que a gente fez? A gente pegou e calculou o algoritmo Frax, né, para aquelas mulheres do estudo SOF, e aí a gente comparou, né, a acurácia e a calibração da curva nesses pacientes. E aí a gente viu, né, que para a fratura de fêmur, né, uma coisa que eu gosto de dizer, só fazendo um parêntese, quando eu trago essa aula e eu digo assim, mas ela tem uma acurácia, né, abaixo da curva de 0,68, né, 69, para o Frax sem o BMD. Quando a gente usa os fatores de risco cardiovasculares da American Heart Association, né? Quando a gente usa o risco cardiovascular, a gente usa sem nem pensar, e todo mundo acha ele assim. Inclusive, se vocês algum dia forem ler ali, eles dizem que ele é maravilhoso, o documento da American Heart Association, que é maravilhoso, e aí a gente vai ver que a acurácia da curva deles é 0,701 para negros americanos, tá? Então,
Eu acho que a gente talvez, quando a gente traz para o Frax, a gente talvez não tenha que ser tão rigoroso com o Frax, e áreas que são tão rigorosas como a cardiologia, elas aceitam, né, esse 0,7. Eu acho que para nós, talvez a gente tenha que, né, que esse 0,734 do Frax para fratura em quadril em obesos seja bastante aceitável. Tá? Bom, voltando. Então, a gente tem uma área sobre a curva boa para fraturas e quase boa para fraturas maiores. O que são fraturas maiores, né? Só para relembrar. Fraturas maiores são fraturas que ocorrem na coluna vertebral, no quadril, no punho e no húmero, tá? No ombro. E todas as fraturas, a coraça foi menor e era esperado mesmo, porque o Frax não foi feito para todas as fraturas. Ele foi feito só para as prevalências de fratura quadril e fraturas maiores. E como as fraturas das obesas são em tornozelo, tá? Ele realmente esperaria que ele perdesse mesmo. Só que ele também perde fraturas nas não obesas. Então, realmente é porque não é o uso dele. Tá? E a calibração, então, desses pacientes, desse Frax, o que acontece? Ele perde, na verdade, o que acontece? As pacientes que têm alto risco, isso é bem importante ter em mente, as pacientes que têm alto risco de fratura, as obesas que têm alto risco de fraturas pelo Frax, elas tendem a fraturar. O que acontece, ele vai perder algumas, tá? Mas, né, que é a porcentagem, né, que ele perde está aqui. Né? Mas ele vai perder igual, quase no quadril, ele vai perder algumas das fraturas maiores. Mas as obesas que têm risco, mas elas vão fraturar. A maioria delas vai fraturar. Então, se a gente tem, na prática clínica, como é que eu posso explicar? Se a gente tem um Frax com alto risco, a gente tem alto risco de fraturas e a gente pode, sim, tratar essas pacientes. Bom, então os fatores de risco para fratura, que a gente fica pensando, se elas não têm alguns fatores de riscos iguais ou diferentes. Na verdade, elas têm alguns fatores de risco que são bem semelhantes, que são menopausa precoce, né? Que são quedas, né? Aqui no estudo GLOW eles não acharam fraturas prévias, mas a gente achou no SOF. Né? E eles têm alguns fatores de risco interessantes. Essa pergunta do Arms Assist, na verdade, era uma pergunta que eles fizeram para ver, tentar fazer uma triagem para sarcopenia. Então, eles perguntavam se precisava utilizar o dos braços, né, ajuda dos braços para levantar da cadeira. E as pacientes que responderam que sim, elas tinham mais risco de fratura no estudo GLOW. É o que faz cada vez mais a gente pensar, que é um outro conceito só para, né, que é na obesidade sarcopênica, né, que é um outro conceito que a gente vem falando cada vez mais, tá? Que além da perda de massa óssea relativa, elas têm uma perda importante de massa muscular. E aí essas pacientes têm mais risco de fratura e outros desfechos negativos. E aqui a outra coisa importante, né, é que essas pacientes, as que tinham diagnóstico de DPOC, porque aqui na verdade não é enfisema, apesar deles terem colocado a pergunta do GLOW, era DPOC mesmo, tá? Elas têm mais risco de fratura, as com asma, e aqui diabetes tipo 1, a pergunta do GLOW era assim, ó, você tem diabetes? Aí a paciente dizia sim ou não. E aí a pergunta dizia assim, você usa ou não insulina? Então aqui, na verdade, uma liberdade de corrigir os autores, é diabetes em uso de insulina. Não é diabetes tipo 1, o que para nós faz toda a diferença, porque a gente vai ter muito mais paciente com diabetes em uso de insulina, e elas têm, e a gente sabe por outros estudos já que elas têm realmente mais risco de fratura. Bom, então, só um porém, então, e existe até o Frax, ele já tem algumas adaptações para a gente usar no paciente diabético, né, obeso ou não obeso. A gente sabe que ele realmente perde algumas fraturas, porque elas têm alguns componentes diferentes, mas eles fizeram fizeram alguns ajustes, e se a gente usar, porque o diabetes é um fator de risco muito importante para fraturas, então se a gente, quando for fazer o Frax, em vez de botar na normal, assim, dizer que o diabetes lá né, se tem uma causa secundária de fratura, a gente botar no da artrite inflamatória, né? Ou se a gente tiver a densidade mineral óssea, a gente diminuir
Então, assim, é menos 1,5, a gente botar menos 2, o desempenho do Frax ele fica igual com diabetes e sem diabetes. Então, isso é bem interessante e bem importante e bem tranquilo da gente aplicar na prática clínica. Tá? Bom, que aqui era o que eu estava falando para vocês, né? Que eles fizeram esses ajustamentos, então, com o estudo de corte do professor Leslie, lá do Canadá, com a corte de Manitoba. E aí eles viram que esses, eu não falei em TBS, mas né, se tiver usar o TBS, ele também ajusta, é que a gente não tem esse geralmente muito fácil na clínica, né? Mas se a gente usar então como artrite reumatoide ou com o desvio padrão de menos 0,5, ele realmente ajusta. Parece que usar como artrite reumatoide é o melhor mesmo, viu? Porque parece que ele capta mais o fator de risco que é da diabetes para fratura. Então, eu estava falando para vocês, e o tratamento da osteoporose em obesos. Né? Bom, então a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que o objetivo de tratar a osteoporose é prevenir fraturas. Então, a gente não vai ter aquela coisa que até vocês devem já ter visto muito, que a indústria farmacêutica está batendo, que é o Goal-Oriented Treatment para osteoporose. Ele, para obesos, não vai dar, porque a gente não consegue usar a densidade mineral óssea para acompanhar. A gente vai ter que ter, assim, objetivos, talvez, mais de fratura mesmo. Tá? Bom, então a primeira coisa são a terapia não medicamentosa. Prevenção de quedas, eu acho que é uma das coisas mais importantes, porque na verdade a gente vê que esses pacientes caem mais. A perda de peso eu vou falar um pouquinho. Tá? Exercícios físicos, tá? Vitamina D e o tratamento medicamentoso. Então, a prevenção de quedas, né? Como o indivíduo obeso ele cai mais que o não obeso, né? E a queda tem maior impacto, todas aquelas medidas de prevenção de queda no lar do paciente, elas vão ser extremamente importantes, tá? Desse paciente. Apesar de não ter ensaio clínico, para isso a gente sempre vai recomendar. E a perda de peso? Bom, tem, assim, alguma controvérsia que eu vou tentar convencer vocês que não é controvérsia, que eles podem sim perder peso, mas, assim, principalmente do Women's Health Initiative. O que acontece? Quando eles fizeram a avaliação observacional e eles refizeram depois novamente no estudo do Women Health Initiative, tá? Eles viram que ao longo de todos aqueles quase 20 anos de acompanhamento, as mulheres do Women Health Initiative que perderam peso, elas fraturavam mais. Só que, né, você sabe até bem melhor que eu, que o Women's Health Initiative ele é um estudo observacional, né, na parte observacional. Então, na verdade, fica um pouquinho difícil da gente separar quem perdeu peso porque realmente estava fazendo dieta de quem perdeu peso porque tinha alguma fragilidade que levava essa pessoa a perder peso. E aí então, ele vai ter um viés de confusão. Mas, na verdade, essa ideia de que a perda de peso seja prejudicial para a fratura vem daqui, né? Em que os pacientes, então, tiveram um risco maior de fratura quando eles perdiam peso. Só que, assim, a gente também tem que pensar em a história, todos os benefícios cardiovasculares, todos os outros benefícios da perda de peso, e eu vou tentar mostrar para vocês o ensaio clínico do Luca Head, que não foi bem assim. Bom, então, assim, os exercícios, então, né, eles poderiam ser bem úteis, porque eles diminuem realmente queda, né, vários ensaios clínicos mostrando que exercícios são eficazes em diminuição de queda, e eles contrabalançariam, então, os efeitos poderiam ser úteis para diminuir essa perda óssea, aqui, né, da perda de peso. Bom, então aqui a gente tem um efeito de exercício, só que como eu falei para vocês, né, esse estudo publicado do JBMR, ele é em densidade mineral óssea, e a densidade mineral óssea, ela muda se o paciente perde peso, mesmo que ela não, porque muda a incidência do raio. Então, o que eles viram aqui, né, é que nos
mas mesmo assim a gente consegue ter uma ideia. Então eles viram nos que fizeram, né, que o peso melhorou, nos que fizeram dieta e dieta exercício. E eles viram, né, que a densidade mineral óssea ela diminuiu nos que fizeram dieta, mas mesmo assim os que fizeram dieta e exercício ela não diminuiu tanto. Tá? Então a ideia é que os pacientes obesos, quando forem perder peso, eles têm que ter um regime de dieta e exercício para diminuir essa perda óssea. E o Luca-Hed é um ensaio clínico muito bem feito, acho que é um dos melhores ensaios clínicos de dieta que existe, só que o único porém para nós é que a maioria dos pacientes aqui ele é diabético. Não é só obesos, ele é diabético e obesos. E aí eles tiveram, na verdade, eles tiveram sim essa perda óssea, né, dos pacientes que perderam peso, mas que eu queria mostrar para vocês, que era isso aqui que eu queria convencer, que no ensaio clínico, o risco de fraturas desses pacientes que fizeram dieta e não fizeram dieta, eles foram mais ou menos igual. Tá? O que acontece, e talvez aí a gente tenha talvez que se preocupar um pouco mesmo, e precisa um pouco mais de estudo até para a gente saber, mas é que quando eles analisaram fratura de quadril, pelve, não entra punho aqui, ombro, e é mais uma, não sei por que não entrou punho aqui, mas é fratura pelve, quadril, que eles chamam de fratura de fragilidade, mas na verdade aqui todas são fraturas de fragilidade, porque eles excluíram trauma, excluíram cabeça, excluíram mão, excluíram pé, então na verdade elas são fraturas de fragilidade, aqui seria quase fraturas maiores, mas sem o braço, sem o punho e sem o punho e sem coluna, né? Mas aí eles realmente, para fratura de quadril e pelve, esses pacientes eles tiveram um risco maior de fratura. Como a fratura de quadril é a que tem mais morbidade, por isso que eu disse, a gente tem que talvez se preocupar um pouco para ficar de olho nesses pacientes. Mas nas fraturas gerais eles não tiveram diferença. Tá? Bom, e a vitamina D? O obeso geralmente ele tem, né, é uma vitamina lipossolúvel e por várias coisas ele tem realmente uma deficiência de vitamina D mais frequentemente. E quando a gente trata essa deficiência, ele geralmente precisa de doses mais altas. Geralmente ele vai precisar mais para o lado das 2.000 unidades mesmo. A única coisa que, assim, então aqui a gente tem um estudo que é um estudo de curta duração, na verdade, em pacientes obesos e não obesos que receberam as 2.000 unidades na Austrália, e a gente vê que eles realmente, eles demoram, né, eles levam mais tempo para atingir os nossos níveis séricos adequados de vitamina D. Eu acho que aqui talvez esteja mais, que é um outro estudo com 10.000 unidades, e a gente vê que no final tem uma boa porcentagem de indivíduos obesos que ainda assim não consiga ser adequado. Então, a gente tem que procurar mais frequentemente deficiência de vitamina D nesses pacientes e deixar o nosso tratamento mais para o lado, né, para a dose mais alta. Tá? Bom, e aí o mais importante, na verdade, é que como a gente tinha essa ideia que obesos não fraturavam, os obesos que têm indicação de tratamento, eles são mais frequentemente não tratados, tá? Bom, aí existe sim alguma evidência, né, em pacientes que têm osteoporose ou que têm risco alto do FRAX, que o medicamento protege de fraturas, tá? Talvez isso tenha uma diminuída no indivíduo que tem a osteopenia, talvez não adiante a gente tratar aquele com menos 1,5. Tem só um estudo do professor Ian Reid, que, na verdade, na Nova Zelândia,
que na verdade ele viu que ele tratou pacientes com menos 1,5 de fraturas e ele teve uma prevenção. Só que assim, é só um estudo e os pacientes não são obesos, então a gente não sabe se aquele nosso gap de menos 1,5 para menos 2,5, se vale a pena tratar. E a outra coisa, que é uma pergunta, se a dose que a gente dá aparentemente não precisa, porque eu vou mostrar para vocês, não precisa de ajustes de dose, mas você precisa, né, ajustar. Então, assim, isso aqui, então, na verdade, é um do estudo GLOW, e a porcentagem de indivíduos que precisariam ter sido tratados, né, que tinham indicação para tratamento no estudo GLOW, e realmente foram. Então, na verdade, é horrível, tanto em obeso quanto não obeso, porque só 40%, e porque isso é Estados Unidos e Europa, né? Não é nem aqui. Só 40% foram efetivamente tratados, mas os obesos foram menos ainda, tá? Bom, e aí, como eu ia mostrar para vocês, o estudo pivotal do ácido zoledrônico, na verdade, ele já tinha quantidade de obesas, né? Porque ele é mais recente, e eles conseguiram, então, fazer a análise, né, estratificada para ver se realmente ele funcionaria em pacientes obesos, né? E a gente vê, então, que o ácido zoledrônico, ele protege, sim, as obesas de fratura, e a gente infere que os outros bisfosfonatos, então, possam também ser utilizados. Tá? A mesma coisa para o denosumab, então, a gente tem, né, que ele não, né, na verdade, ele é protetor para fraturas vertebrais, né, mas ele não chega a ser protetor para não vertebrais. Mas aqui, eu vou botar um parênteses, a gente acha que seja um N, porque realmente só tem, aqui tem muito pouquinha, só tem 1.000 mulheres obesas no estudo Freedom. Então, a gente pensa que talvez o denosumab, pelo menos para fraturas vertebrais, ele possa, né, ser utilizado. E aqui são sem ajustes de doses, foram as doses normais dos medicamentos. Tá? Então, concluindo, né, o que eu queria trazer para vocês, era assim, sempre pensar em osteoporose, porque eles, apesar de ter um aumento de massa, mas eles podem realmente ter, e principalmente pensar em fraturas nos obesos, tá? Lembrar que os obesos, eles vão fraturar em sítios diferentes, né? E embora a DEXA tenha alguns problemas, ela pode sim ser utilizada diagnóstico, e se o paciente tiver osteoporose, ele tem risco sim de fraturas. O FRAX, que na verdade ele foi uma ferramenta, né, para usar na atenção primária, mas nos obesos ele pode ser utilizado, né, que ele parece que também vai nos ajudar. Sempre, né, lembrar da reposição de vitamina D e medidas não farmacológicas nesses pacientes. O exercício físico, se a gente conseguir fazer, parece que tem um papel bem importante para, né, principalmente nos que estão decididos a perder peso. E existe alguma evidência para o uso de antirreabsortivos nesses pacientes. Tá? Então, era mais ou menos isso que eu queria falar para vocês hoje. Muito obrigada pelo convite. Melissa, muito obrigada a você, né? Assim, foi excelente a sua aula. Assim, obrigada por nos ajudar a quebrar paradigmas mesmo, né? E mudar a nossa visão dessas pacientes que talvez mereçam a gente ficar mais atenta a elas. Muito obrigada mesmo. Vou abrir para a professora Ana Luísa Lunardi fazer os comentários e depois a gente pode abrir para perguntas. Bom dia para todo mundo. Bom dia, Melissa. Muito obrigada, viu, pela sua aula. Realmente, como a Mariana falou, né, uma quebra de paradigma mesmo, né? Vai contra tudo que a gente estudou, né? Inclusive, enquanto você estava dando a sua aula, eu fiz uma checagem rápida aqui no UpToDate, por exemplo, e coloquei osteoporose em obesos. E não aparece nada, Não. Né? Você não consegue nem achar, assim. Então, realmente é um tema que com certeza está passando despercebido, né? E quando a professora Mariana, né, me chamou para debater esse tema, o que me deu muita preocupação, né, primeiro da gente estar realmente deixando passar muito, né, o risco dessas mulheres, o tanto que o problema é prevalente. Você mostrou
que as fraturas de fragilidade, elas são tão prevalentes nas mulheres obesas quanto nas não obesas, né, em sítios diferentes que a gente não está acostumado, às vezes, a pesquisar, né, e que a gente está deixando de tratar e de fazer medidas muitas vezes preventivas nessas mulheres, né. Só assim, os últimos dados assim no Brasil, né, a gente sabe que 1 em cada 4 brasileiros eles estão no nível de obesidade e o problema é muito maior nas mulheres, 1 em cada 3 mulheres. E esse problema é maior nas mulheres em quase todas as faixas etárias, desde a infância até a velhice. As mulheres são mais obesas do que os homens, menos ali na faixa etária de 25 aos 30 anos. E então eu acho assim que, e além disso, né, a taxa de sedentarismo no Brasil, o Brasil foi considerado o 5º país mais sedentário do mundo, uma coisa que eu nunca imaginaria, assim, se você me perguntasse, eu jamais ia pensar que nós seríamos um país tão sedentário assim, né? E isso considerando ainda a classificação antiga da Organização Mundial da Saúde, que considerava só 75 minutos de atividade física, hoje são 150 minutos, então já mudou, então a proporção é muito maior das pessoas sedentárias, né, no país. Então nós temos 40% dos adultos sedentários no país, chegando aí nas mulheres a mais de 50% das mulheres sedentárias, né? Então acho que primeiro a gente tem que pensar mesmo, né, no papel do médico, e aí eu sempre converso muito com alunos e com os residentes, no papel fundamental do ginecologista, muitas vezes como o único médico da mulher, né? Então a gente tem que pensar na saúde da mulher como um todo, né? A gente não pode olhar a mulher só peito e vagina, né? A gente tem que olhar a saúde cardiovascular, a saúde metabólica, a óssea, né? E instruir e ajudar essa mulher a fazer mudança de estilo de vida, acho que isso é muito fundamental. Bom, mas uma coisa que, puxando assim um pouco mais do que eu trabalho diretamente, eu queria saber a sua opinião, né? Eu sei que o tema é um pouquinho controverso, mas a respeito de um contraceptivo que é muito utilizado no mundo, que é o acetato de medroxiprogesterona, que é a Depo-Provera, né? Que é de depósito de progesterona, e a gente sabe que esse método ele diminui a densidade mineral óssea, né? Isso é conhecido, mas que os estudos, a maioria dos estudos, nos deixou mais tranquilo, porque mostra que essa densidade mineral óssea, ela é revertida, né? Existe uma maior formação óssea, menos reabsorção quando existe a interrupção do uso, né? E além disso, que esse efeito seria então provisório e reversível. E que parece que mesmo essa mulher usando por muito tempo, né, isso não faria diferença naqueles picos realmente de massa óssea. O grande problema que eu acho que a gente tem aqui no Brasil é que a gente tem pouquíssimos métodos só de progestágeno, né, que a gente pode utilizar no SUS, né? Então, muitas vezes a gente acaba prescrevendo o acetato de medroxiprogesterona realmente para a gente não ter outra opção para as mulheres ali de baixa renda, que precisam, às vezes, entrar em amenorreia, né, ou melhorar a dor, no caso de uma endometriose. E a questão da massa óssea sempre foi uma preocupação, ainda mais que a gente usa muito em adolescente, né? Então, eu queria saber a sua opinião, e o que eu fiquei... Assim, eu realmente tinha ficado mais tranquila em relação à Depo-Provera nos últimos tempos, com esses novos trabalhos mostrando que essa reabsorção ela era provisória e reversível, né? Mas aí eu vi aqui, por exemplo, que o FDA, apesar de todos esses trabalhos, o FDA ele colocou agora uma faixa preta na rotulagem do Depo-Provera, né, da acetato de medroxiprogesterona nos Estados Unidos, com a seguinte fala: mulheres que usam acetato de medroxiprogesterona de depósito podem perder densidade mineral óssea significativa. A perda óssea é maior com o aumento da duração do uso e pode não ser completamente reversível.
Não se sabe se o uso de acetato de medroxiprogesterona durante a adolescência ou o início da idade adulta, um período crítico de acúmulo ósseo, reduzirá o pico de massa óssea e aumentará o risco de fratura osteoporótica na vida adulta. O acetato de medroxiprogesterona não deve ser usado como controle de natalidade de longo prazo por exemplo, mais de 2 anos, a menos que outros métodos de controle de natalidade sejam considerados inadequados. E essa tarja preta fez com que a prescrição, apesar de todos os estudos, despencasse nos Estados Unidos, né? Então, eu queria ouvir, assim, a sua opinião, o que você acha, né? É que, na verdade, a gente realmente não sabe, né? Porque, como eu estava falando, os estudos, eles são com densidade mineral óssea e eles não acompanham os pacientes por tempo que chega para a gente saber. Então, acho que foi por isso que eu entendo a tarja preta deles assim. Então, a gente não sabe. A gente não sabe se... a gente teria que fazer essa corte, a gente teria que seguir essas pacientes para daqui 20 anos ver se elas têm fratura ou não. E a gente não tem essa resposta. Então, a gente realmente... E os estudos são bem controversos, mas tem alguns que mostram perda que não recuperou, e tem uns que mostram que recupera. A maioria das meta-análises com os anticoncepcionais, mesmo com a medrox, ela não mostra perda óssea, né? Quando bota nas meta-análises, a maioria não mostra perda óssea. E aí algumas identificam isso, que não tem estudo que chega com fraturas, e principalmente não tem, porque imagina, são estudos dificílimos, né, porque a gente não vai, uma coisa é seguir 5 anos numa pós-menopausa, outra coisa é a gente seguir essas meninas, nós vamos ter que ver elas daqui 20, 30 anos, acho que é prática, eu não sei se algum dia nós vamos ter essa resposta, eu só vou poder dizer, ó, eles realmente causam fratura ou não, porque a gente não vai, é muito difícil de seguir. Eu acho que os estudos que mais seguiram é isso, é 5, 6 anos, então... não tem muito essa resposta mesmo. Eu acho que a minha opinião, sempre que se tiver uma alternativa melhor, a gente vai usar, mas se não tiver... E a outra coisa que eu acho aí, não sei se vocês concordam comigo, às vezes também a gente tem que comparar com a gravidez precoce, e não sei se vocês concordam comigo, onde se tem uma alternativa melhor, claro que a gente vai prevenir gestação, perfeito, mas onde a gente não tem, e aí será que qual é o efeito da gestação precoce, ter múltiplas gestações para as fraturas, né? Também não é assim a melhor coisa do mundo, então eu acho que é isso que talvez a gente tenha que fazer para o nosso meio, essa comparação, porque eu vejo assim, é que nem a vacina, né? Vocês comparam vacinar com não vacinar, mas eles não comparam vacinar com a doença. Vamos pensar até do sarampo, né? Comparam vacinar com não vacinar, mas eles não comparam a vacina, sabe? Claro que o sarampo é pior. A gente talvez tenha que comparar com realmente, né, principalmente, múltiplas gestações na adolescência é muito ruim, né? Então... acho que o risco-benefício, essa é a minha opinião pessoal, né? Não sou... né? E no osso, realmente, a gente até, quando faz as pesquisas, a gente olha ali nos fatores de risco, mas é tão difícil, assim, da gente... Porque coisas que usaram há 10, 20 anos para trás, né? Não, eu fiquei até muito feliz, assim, de escutar a sua opinião, porque é isso que a gente tem feito, né, no ambulatório de planejamento familiar, e assim, eu sei que deve ser isso que a maioria dos meus colegas faz também, quando a gente vai usar realmente, quando a gente não tiver outra opção melhor, né, mas sem dúvida alguma, para as adolescentes é um bom método, que ela vai fazer uma única aplicação a cada 3 meses, não depende do uso dela, né, então para a população que a gente às vezes não vai ter, né, no centro de saúde, né, talvez seja ainda uma boa alternativa, né? Obrigada. Gente, então era isso, assim, Melissa, eu queria agradecer muito, queria saber se alguém tem algum comentário, queria fazer alguma pergunta. Tem uma pergunta da professora Lamanda, que ela digitou aqui, ó. A professora Lamanda, Melissa, ela perguntou que né, assim, ela falou excelente, né, a sua aula, que foi um prazer compreender melhor e a gente ficar mais atento a essas pacientes, né, a associação de obesidade vezes risco de fraturas. E a pergunta dela é que em relação àquelas mulheres em idade avançada mesmo,
né? Quando a gente vê mulheres acima de 80 anos, muitas vezes diabéticas e obesas, como que deveria pesquisar a densidade mineral óssea, né? Deveria tratar a osteopenia, além de medidas gerais de exercício, boa alimentação, suplementação de vitamina D. Você vai mandar eu abrir a câmera. Ei, Melissa. Tudo bom? Ei, professora Melissa, professora Ana Luísa. Prazer ver vocês aqui. Saudade. Desejo saúde para vocês, viu, gente? Paciência. Controlar bem essa perplexidade que a gente às vezes acorda com ela, vai dormir mais perplexo ainda. Mas vamos com força, fé e coragem, né? Essa que é a minha pergunta, Melissa. Hoje nós temos uma realidade de um avanço, ainda bem, né? Hoje nós convivemos aí com muitas mulheres já na faixa etária lá dos mais de 80, e a gente sabe que a idade por si só já é um fator, né? Então, a dúvida, assim, como ginecologista, é numa questão muito prática. Nós devemos, de fato, rotineiramente, pesquisar a densidade mineral óssea dessas mulheres que já estão numa idade avançada, especialmente, vamos dizer, se são obesas, se são sozinhas, que têm outras comorbidades, como diabetes, né? Então, elas provavelmente vão cair. Então, além das outras medidas, né, prevenção de quedas, alimentação, exercício físico, vitamina D, nós devemos, de fato, tomar assim como rotina, pesquisar essa densidade mineral delas, e aí, no caso, se por acaso, se for a questão, tratar. Seria essa a minha dúvida prática aí do dia a dia. Tem dois aspectos, assim. Um é que tem realmente os estudos, eles têm poucas mulheres acima de 80 anos, né? O que mais tem, acho que mulheres acima de 80 anos é aquele que eu tinha mostrado, que é o do ácido zoledrônico. E até tem alguns estudos mais novos mostrando com ácido zoledrônico de tratar uma ampola de ácido zoledrônico a cada 3 anos nessas mulheres. Eles fizeram esse estudo na Austrália e parece bem interessante, porque nos facilitaria muito a vida delas. Então, o primeiro aspecto, a gente tem como oferecer tratamento para essas mulheres. Tem uma proposta brasileira nova, não sei se vocês conhecem, da Abraço, da Associação Brasileira de Metabolismo Ósseo, que seria a gente utilizar o FRAX para identificar quem que a gente tem que fazer densidade mineral óssea nessas mulheres. Então, eles têm lá, eles têm lá não só o FRAX, a gente calcula o FRAX, e aí eles têm se a gente faria densidade mineral óssea, se a gente já trataria, ou se a gente não investigaria nada. Eu acho bem interessante. E a gente conseguiu fazer na nossa, que eu estava falando, espero que a gente recém enviou para publicação, na nossa corte lá de Santa Maria, para ver se o FRAX ia captar essas fraturas, só que daí na atenção primária. Sempre, quando não é atenção primária, a gente aumenta a incidência de eventos, né? A gente fez na atenção primária. E o FRAX funcionou, ele teve, por isso que eu estava falando, ele teve uma área abaixo da curva de 0,7, então ele poderia mesmo ser utilizado como triagem. Principalmente para quem, né, da ginecologia, até, não sei, para os nossos alunos, a gente ensiná-los, talvez. Se eles não tiverem acesso, seria uma boa alternativa. Eles fazem o FRAX, quem tem que tratar direto, porque tem fator de risco, a gente já trata, né? Quem está no intermediário, a gente faz densitometria, e quem a gente consegue não tratar, a gente já fica acompanhando. Isso seria uma alternativa. A outra alternativa, realmente, eu acho que daí para mais assim pacientes referenciadas para gineco, porque aí a gente vai aumentando. Quanto mais atenção terciária, mais risco os pacientes têm de evento, né? Então, a gente realmente, se a paciente chega para nós no HC, ela não é a mesma paciente da atenção primária. Aí, talvez, essa paciente a gente tenha realmente que fazer toda a triagem, porque elas vão ter mais risco. E elas estão tendo uma sobrevida né, bem boa, assim, até brincando, assim, a nossa corte lá em Santa Maria, elas tinham era 76 anos e a gente terminou com quase todas vivas, né, com 5 anos, vocês viram ali, tinha quase todas vivas. Então, assim, realmente a nossa sobrevida tá, mesmo no Brasil, melhorando
bastante, eu acho que daí, e qualidade de vida, né? Porque eu não coloquei para vocês, mas assim, a gente fez, avaliou a qualidade de vida nas fraturas e realmente a pós-fratura, elas têm uma piora muito importante da qualidade de vida, então não é só né, é a vida delas depois disso, então acho que vale a pena triar. Essa é a nossa, né, eu acho que na atenção primária usar o Frax e na terciária fazer toda a triagem, mas isso, como eu disse, é a minha opinião pessoal, né? Muito obrigada, viu? Esclareceu demais para nós. Muito obrigada. Excelente. A professora Fernanda até colocou aqui, a Rogéria Werneck, ela até comentou aqui, Melissa, não sei se você está vendo o chat aqui, em relação à versão brasileira validada. É que eu acho que está compartilhando sua tela ainda também. Ah, tá, agora. Ah, tá, parei. É que agora acho que deu. Agora eu consegui, desculpa. Se existe uma versão brasileira validada do Frax. Ah, sim, isso, sim. Olha só, o Frax, ele foi validado, essa versão que está no site da Abraço, ela é validada para o Brasil, era isso que eu estava, né? Ela, na verdade, ela usa as incidências de fratura dos quadris dos estudos que a gente tem no Brasil, então, são estudos São Paulo, Porto Alegre, são 4 grandes estudos de corte, casos e controles para fratura de quadril que eles utilizam, e que a preocupação seria para fraturas maiores, eles utilizaram a prevalência realmente, eles usaram a mortalidade brasileira, mas a prevalência da Suécia. Então, por isso que o pessoal diz assim, ai meu Deus, eu não posso usar o Frax. Mas aí a gente pegou o Frax Brasil, que é o que a gente tem que fazer, na nossa corte de Santa Maria, nas nossas 1000 mulheres, e viu a acurácia e precisão dele. E ele foi, por isso que eu estava falando até para vocês, porque a gente usou a gente viu como é que eles fizeram a escala, né, de fator de risco cardiovascular, né? E a gente validou da mesma maneira e foi 0,7 a área sobre a curva, e a precisão ele perde bem, ele é igual o do SOF, ele perde bem pouquinho a fratura. Então ele pode ser usado sim para, inclusive de fraturas maiores, porque a gente tinha isso na nossa corte, né? Então ele pode ser utilizado sim, sem problemas para nós. Ótimo, obrigada. A professora Zilma levantou a mão, depois a professora Lamanda também está com a mãozinha levantada. Bom, então deixa eu começar. Muito obrigada, Melissa, pela aula. Vou dizer que eu amei, tá? Eu e o professor Fernando Reis temos o desafio de ensinar bioestatística para os graduandos da Faculdade de Medicina, né? E foi assim, eu fui perceber nos exemplos, eu falei, gente, como que é importante a gente ensinar distribuição Z, distribuição T. E eu pensei assim, será que todos os residentes que estão ouvindo essa aula estão entendendo a diferença do que é 1,7 negativo na distribuição T, com menos meio desvio padrão, essas medidas de variabilidade, né, que marcam o típico do atípico, o normal do alterado. Curva ROC, você assim, passou pelas técnicas, né, pelo método estatístico, assim, de uma maneira muito segura. Aí eu queria saber, assim, se você fez um curso específico para isso. Desculpa fugir um pouquinho do assunto, estou fugindo e não estou, tá? Mas, às vezes, a gente não vê tanta segurança, até nos colegas, né, até na gente mesmo. Na verdade, eu acho que o fato da gente ensinar acaba que a gente vai solidificando e aprendendo a lidar mais com esses conceitos. Mas não é a realidade de todos, né? Então, fica essa pergunta, e eu queria saber, assim, como é que os nossos residentes estão, né? Eles têm algum tipo de formação específica? Será que eles entendem muito bem uma aula como essa, belíssima, e que toda fundamentada em evidência, fundamentada em número, né? Em momento nenhum, ninguém falou, eu acho que, né? Tudo com fundamento científico. Então, te parabenizar e fazer essa reflexão de como esses métodos são importantes, de como a gente ensina na graduação, mas às vezes chega na residência, eles já não lembram mais, né? Talvez precisasse de um reforço, com belíssimos exemplos que a gente tem na nossa área do conhecimento na saúde da mulher. E para a questão do estudo da medroxprogesterona e
fratura, eu tenho uma sugestão, tá? A gente, geralmente, assim, né, o ideal seria aquele estudo maravilhoso, acompanhamento 20, 30 anos, mas pela questão da dificuldade, da viabilidade, e geralmente a coorte não é o primeiro estudo, né? É possível, sim, fazer um caso controle, fazer uma análise retrospectiva, pesquisar bem esses fatores em mulheres que tiveram e que não tiveram, já lá na frente, né? Já conhecendo o desfecho, ou fazer estudo de... É uma pena que a gente não tem sistematizado no nosso prontuário eletrônico essas informações, mas pegar uma grande base de dados, trabalhar esses dados de forma retrospectiva, para ter algumas evidências iniciais, né? E até para propor um estudo mais a longo prazo. É isso. Obrigada. Obrigada. Na verdade, a minha formação em bioestatística é praticamente só de aluna da URGS mesmo, do Mário Wagner, porque a gente, só que realmente lá é bem forte, né, a nossa formação lá de bioestatística, e aí no pós-graduação ela é bem forte, né, porque ele tem várias disciplinas, e aí quando eu fui para o Fellow, aí eu tive a oportunidade, porque eu gostava muito, e aí eu tinha a oportunidade no Fellow de fazer as aulas da Escola de Saúde Pública de Cambridge, né, da Unity of Biostatistics. Eu realmente fiz bastante aulas lá, mas eram aulas normais, assim, para qualquer aluno de pós-graduação, né? Eu fazia como eu fosse a fellow. Então, assim, seria essa a minha formação. É que acontece que, como eu tinha esses desafios, a gente tem que estudar para fazer responder as perguntas, e eu acho que é mais disso mesmo, né? Tá. E da amedroxiprogesterona, até no nosso estudo de corte, foi uma pergunta que a gente queria responder, sabe? Eu tenho essa pergunta lá. Eu não sei se no Sul é mais difícil, mas elas não lembravam se ela tinha usado. Claro que também, eu não sei se existia, porque essas nossas pacientes tinham 76 anos, eu não sei se era tão fácil para elas, né, 50 anos atrás, a medroxiprogesterona. Talvez eu tivesse com a corte errada, mas elas não lembravam mesmo. Tanto que a gente conseguiu fazer, o Fernando tá aqui, a gente conseguiu fazer um score de ovários policísticos, elas lembravam, assim, de sutismo, isso a gente conseguiu fazer até, mas de medrox, elas não lembravam, acho que talvez tenha que conseguir outra corte, ou realmente um hospital terciário, onde as coisinhas são mais organizadas. Ótimo. Muito bem. Lala, eu só queria, para concluir, para completar aqui, te dar os parabéns, viu, professora Melissa, e dizer que, sim, agora, nesse momento, na qualidade de vice-diretora, te dizer da honra e do prazer de você estar aqui na nossa faculdade. Eu acho que você fez um concurso, não tem muito tempo, né? Não. Você é uma das professoras que foram selecionadas recentemente no concurso, né? Você e seu marido, não foi? Isso mesmo, eu e o Fábio Comi. Eu só que o prof. Humberto teve que vir no carnaval assinar, lembra? Foi, lembra? Para mim não perder minha vacância. Para não perder essa vaga. E eu quero dizer assim, que valeu a pena todo o esforço aqui, viu? Você, para nós, com certeza está fazendo a diferença. Eu espero que você vá minerando e vá minerando aí. Já minerou bem, viu? Sim. E assim, é um prazer para nós, é uma honra ter você conosco. E eu desejo uma carreira aí universitária bastante produtiva e feliz para vocês aí na família, viu? Parabéns para você, parabéns para todo mundo e parabéns para a Mari, que teve essa ideia feliz de convidar a professora Melissa para estar aqui com a gente. Pois foi excelente mesmo. A gente tem que agradecer muito, viu, Melissa? Obrigada. Um show de aula, viu? Obrigada. Como eu disse, eu gosto, porque eu acho, eu até não falei dos conflitos de interesse, mas eu tenho, não da indústria, mas um pessoal, né? Porque eu gosto de divulgar, porque eu vejo que as obesas não são tratadas, então sempre que me convidam, eu digo, eu quero dar essa aula para ir divulgando o meu assunto. Claro. Tem mais alguém que quer fazer alguma consideração, pergunta? Professora Ana Luísa? A própria professora Melissa?
Queria só agradecer mesmo, parabenizar a Melissa, né? A aula foi realmente excelente, eu aprendi muito, tenho certeza que todos nós aprendemos um pouquinho, né? E vamos olhar com mais carinho, mais cuidado, né, para essas mulheres, com certeza. Eu também só agradecer de novo o convite. Muito obrigada, então, mais uma vez, tá, gente? Foi uma ótima fim de semana, de segunda semana do Centro de Estudos. Um ótimo final de semana para todo mundo. Vocês também. Tchau, tchau. Tchau.